estrada! Nosso acampamento acabou, nós já estamos em casa e este é o último episódio da nossa série. Estamos aqui onde tudo começou. Por um lado, eu gostaria que o acampamento tivesse durado mais, mas por outro, eu não vi a hora de chegar em casa e me jogar na minha cama. Falou tudo, Vanessa, mas a gente curtiu cada momento. Sim, a gente agradece a sua companhia nesses dias. Vamos recapitular um pouco do que a gente estudou sobre as 7 cartas do Apocalipse. Foi tanta informação boa, né? Eu não quero esquecer de nada. Eu lembro de como tudo começou. O imperador Domiciano enviou João para a ilha de Patmos para ser preso. Lá ele teve um encontro com Jesus, que lá ele deu uma visão sobre as cartas de cada igreja. E foi na região da Ásia. Só que aquelas igrejas passaram por situações que tinham tudo a ver com a história da igreja ao longo dos anos. Ah, sim, pai, eu entendi. Deus usou as coisas que aquelas igrejas precisavam ouvir para exemplificar o que as igrejas do dia de hoje precisariam ouvir ao longo do tempo. Mas, isso é genial! É como se Jesus desse um remédio adiantado para todas as doenças que a igreja iria sofrer ao longo do tempo até a volta de Jesus. Foi exatamente o que eu entendi também. Sabe por quê? Porque Deus guiou as 7 igrejas para que cada uma delas nos ajudassem a entender uma pequena parte da história da nossa igreja ao longo do tempo. E vamos de resumo geral sobre as 7 igrejas. A primeira carta é a carta à igreja de Éfeso, que representa os primeiros anos da igreja, quando os apóstolos ainda estavam vivos. Era um povo fiel e também era resistente às ameaças. Foi uma época muito boa, mas um tanto curta. Bem, a segunda carta foi para a igreja de Esmirna, que foi uma igreja boa, mesmo ter provocado muitas mortes e perseguições contra os fiéis a Jesus. Essa carta foi depois da morte dos apóstolos, uns séculos depois. Aí vem a terceira fase, o da igreja de Pérgamo, onde o governo desiste de perseguir os cristãos e finge que se converte para atrair os fiéis. E isso acaba misturando o cristianismo com apostasia. Até que chegou a época da igreja de Tiatira, que foi quando a igreja foi muito perseguida nos tempos medievais. E o bagulho ficou tão doido que começaram a chamar de hereges aqueles que seguiam a Bíblia. Isso até chegar ao tempo da igreja de Sardes, quando os líderes religiosos sinceros enfrentaram a igreja pagã, reensinando a Bíblia para as pessoas, naquela tal de reforma protestante, apesar da pressão daquela época. Aí a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, que já começa a sair da época medieval para a moderna. E foi um tempo em que as pessoas estavam muito abertas para entender sobre a Bíblia e as suas profecias. Até que chegamos finalmente na última igreja, Laodiceia, que trata justamente o período que estamos vivendo hoje, o tempo do fim. Um tempo crítico, em que cristãos sinceros e cristãos só de fachada conviveriam juntos até a volta de Jesus, para mostrar quem é quem. Agora é a nossa vez, pessoal. Está na hora da gente decidir qual será o futuro da igreja. Afinal, se nós somos a igreja de hoje, a história da igreja é a história da nossa vida também. Que responsabilidade, hein? É verdade, Gui. Mas de nada adianta se não usarmos todo o nosso conhecimento para alimentar aquilo que realmente é necessário. Nós estamos acampando neste mundo. Estamos só de passagem. Jesus logo vem nos buscar. É verdade, gurizada. E eu quero ver cada um de vocês junto comigo no reino dos céus. Amém. Combinado? Mateus, você pode orar para nós? Pai nosso, te agradecemos a esses dias juntos, tudo que aconteceu no acampamento. Pedimos que cuide de todo mundo que está aqui, todo mundo que está assistindo e que você consiga repassar esses vídeos para mais pessoas. Mesma coisa que a gente fez. Amém. Amém. Amém.